Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui novamente para gravar mais um vídeo. Caso você tenha acabado aqui devido a alguma recomendação do YouTube, meu nome é Flaubert e sejam bem-vindos ao canal Catedrais de Babel, no qual me proponho a fazer breves comentários sobre as minhas últimas leituras ou os filmes que eu acabei de ver. Pois bem, e o que foi que eu li dessa última vez? Na verdade não foi a minha última leitura, eu já li outras coisas depois dele, mas infelizmente eu só tive tempo de parar agora para registrar minhas impressões dessa leitura. Eu estou falando sobre, porque assim, o mercado editorial brasileiro, a nossa historiografia, a preservação da nossa cultura e do legado dos nossos artistas é algo sofrível. Isso acontece com a chamada alta literatura, isso também acontece com os nossos gibizinhos e muito mais com as tiras de jornais. Então, essa publicação do quadrinho da CIA é algo que é fundamental. Assim, se eu fosse um gestor público, um prefeito, um vereador, um deputado, eu mandaria exemplares desse gibi ou desse livro para todas as bibliotecas públicas do Brasil. Se eu fosse um pai, se eu fosse uma mãe, eu compraria isso aqui para os meus filhos, leria junto com eles, explicaria o que cada uma dessas tirinhas significam, porque é algo fenomenal. Eu estou falando sobre nada mais, nada menos do que todo Bob Cuspe, do célebre cartunista Angeli, que ainda está na ativa. Então tem muita coisa que ele posta pelas redes sociais. Então assim, é uma pessoa que você, se não conhece, deixa esse erro de lado e passa a conhecer, porque é algo fundamental. Eu vou mostrar para vocês, ele tem esse projeto gráfico que é espetacular. Até as meninas, os meninos viram hoje na escola e dizem: professor, que livro gigante, demora muito tempo para ler isso. Porque a capa é nesse cartão, esse papelão grosso rústico, tem todo Bob Cuspe, Angeli, quadrinhos da CIA e um desenho aqui do velho punk, né, paulista. Aí tem essa lombada preta, né, num papel assim também simples. E no fundo, óbvio, o nosso velho, né, punk, Bob Cuspe, mostrando toda a sua rebeldia e desprezo e contestação contra o sistema, mostrando o seu dedo no meio, né? Tem suas espigueiras, o corte de cabelo moicano, o seu tênis velho, a calça rasgada, o colete também. Então assim, é uma figura que é bem icônica e significativa. Acho que todo mundo que gosta de quadrinhos aqui no Brasil conhece as personagens do Angeli. E dentre essas personagens, o mais famoso, não vou dizer o mais famoso, mas um dos mais famosos é justamente o Bob Cuspe. Nessa edição aqui, a quadrinho da CIA, o quadrinhos da Companhia das Letras, né, que é obviamente um selo de quadrinhos que é publicado pela grandiosa Companhia das Letras, reúne todas as tirinhas que o Angeli produziu com Bob Cuspe. Algumas delas estão em outras línguas, por exemplo em espanhol. Há partes que são coloridas, há capas de revistas, todo o material produzido, ou aliás, todo o material que o Angeli produziu envolvendo o personagem Bob Cuspe estão reunidos aqui. Às vezes você tem, por exemplo, a mesma história publicada em espanhol, a mesma história em preto e branco e colorido, capas de revistas nas quais estampava-se ali esse punk rebelado e totalmente anárquico na capa. Agora, particularmente eu conheci não só o Bob Cuspe, mas o Angeli devido aos livros de português e literatura na época da escola. E casualmente aparecia alguma questão, né, de vestibular ou alguma questão gramatical que partiam ali da análise de algum dos textos, ou no caso das tirinhas do Angeli envolvendo o Bob Cuspe. Ainda na adolescência saiu, entre aspas, a coleção que reunia o melhor da Chiclete com Banana, que era uma revista bioanárquica que despontou ali em meados dos anos 80, que reunia trabalhos de cartunistas como o Angeli, a Laerte, o Glauco e vários outros. Eu não cheguei a comprar todas. Ela tinha uma capa colorida, o papel interno era de papel jornal, até tenho aqui guardado, mas está tão afastado ali, tão no alto da minha estante, que eu não vou pegar. Então, algumas das tirinhas do Bob Cuspe que estão reunidas aqui
eu já tinha nessas edições em caderno, dessas edições, né, mais finas que eu comprei ainda na adolescência, mas não todas. E parece que o projeto ele foi abortado, ele não chegou até o final. Parece que eram planejadas 25 edições e saíram só 10. Aí eu tenho 9, porque parece que a número 1, a número 2, que conta justamente com o Bob Cuspe na capa. Se não me engano, aqui eu não tenho. Mas assim, tem muito tempo que eu não folhei essas revistas, eu sei que elas estão ali guardadas em algum lugar. E casualmente eu folheio para rever os meus personagens preferidos. E o legal é que aqui, conhecendo todo o Bob Cuspe, a Quadrinhos da CIA acabou reunindo também tiras nos quais apareciam outros personagens famosos do Angeli que contracenam com o Bob Cuspe, como por exemplo a Rebordosa, o 68 e o Guru Ralan Ricota, que é uma personagem, nossa caramba, que é assim, alguns dos melhores personagens das tirinhas no meio não são gibis, né? São tirinhas de jornais que já foram publicadas no Brasil, partem dessa mente criativa e explosiva do Angeli. Assim, eu gostei muito dessa iniciativa da Companhia das Letras. O preço, eu não vou mentir, ele é um pouquinho salgado. Até os alunos e as alunas na escola perguntaram: professor, quanto é um livro desse? Porque eles ficaram doidos assim para folhear alguns. Eu li algumas que eu achei muito criativa, porque a Quadrinhos da CIA acabou reunindo, entre aspas, em cadernos, digamos assim, pequenos cadernos, pequenos capítulos, digamos assim, temáticos, né? Nossa, e tem um momento que eu vou mostrar algumas imagens, né? Para vocês terem ideia de como é o trabalho do Angeli, aqui entre aspas, né, com Bob Cuspe. E o Bob Cuspe é um punk, ele era um garoto. Assim, desde a infância, o Bob Cuspe ele demonstrava que tinha um certo sentimento de rebeldia em relação ao sistema e tal, né? E aos poucos ele foi pirando e resolveu abandonar essa vida certa e regrada e virar um desses punks suburbanos que sobrevivem ali dos esgotos de forma anárquica, né? E uma das personagens que o Angeli sempre satiriza é o Pato Donald, que claro que aqui não tem o nome dele, mas vocês percebem, identificam quem é a personagem. E, enfim, né? Deixa eu ver se... Porque nas tirinhas, como ele só tem 3, no máximo 4 quadros, então assim, tem pouco espaço e o texto, né, gramatical, digamos assim, né, literalmente, e a arte, o desenho, ele se cola de uma forma tal que o humor ele só é compreendido não só com a análise da imagem, não só com a imagem do texto, mas com uma combinação de ambos. Então até é meio chato eu tentar ler alguma tirinha se vocês não verem a imagem, mas eu vou escolher algumas aleatórias, como essa daqui que tem um mendigo, ou morador de rua, catando alguma coisa numa lata, num resto de lixo para se alimentar. E esse mendigo diz: bem, vamos ver o que temos aqui. Bagaço de laranja, latas vazias. Opa, que coisa esquisita é essa? É um punk, né? O Bob Cuspe responde: nunca viu? Aí depois tem o Bob Cuspe aqui na janela fazendo a sua habitual escarrada, né? O cusparada, chame pelo nome que vocês quiserem. Ele dá uma escarrada ali pela janela do apartamento e alguém grita para ele: Bob, meu filho, no caso é a mãe, pare de cuspir pela janela, ainda vai acertar alguém. Ele vai lá e escarra de novo pela janela e diz: pois é isso mesmo que estou tentando fazer. Porque o Bob Cuspe ele é totalmente anárquico, vamos dizer que politicamente incorreto. Ele quer de fato, como diz, demolir o sistema, né? Não é muito bom que tem um momento que ele se retira da sociedade, vai viver nos esgotos, tem uma vida bem anárquica, ele surge, entre aspas, das latrinas para criticar a sociedade corrupta, né? E, enfim, né? É um personagem assim fantástico, é uma das pérolas dos quadrinhos, eu não vou dizer nem só nacional, mas internacional mesmo. O Angeli tem um traço assim, que é bem característico, tem uma narrativa que é bem atrativa, ele cria personagens que, apesar de serem estereotipados, mas ele traz assim, muita criatividade, vou dizer, é impressionante, é um trabalho que realmente é ímpar.
Aí tem um momento aqui em que o Bob Cuspe ele é alçado como candidato à presidência da República. Então nós temos que pensar que essas tirinhas aqui do Bob Cuspe, ela surge ali em meados dos anos 80, no período ali daquele movimento das diretas já, do surgimento de novos partidos políticos. Então, por que não a candidatura do Bob Cuspe para vereador, prefeito, deputado, senador, governador, rei do planeta? Por que não, né? Então, há várias tirinhas tematizando isso, né? Essa possibilidade de uma candidatura do Bob Cuspe. Aí tem logo no início, né? Tem um desenho assim do planeta Terra se queixando. Ela diz: vocês estão pensando o quê? Né? A Terra diz: estou com um saco bem cheio. E aí o texto segue dizendo o seguinte: o mundo precisa mudar, as cidades precisam mudar, o ser humano então nem se fale, apenas cortando o rabo não iremos fazer crescer o nariz, nem há no bolso da política mundial cartas com as quais possamos ganhar o jogo. Está tudo uma grande e monstruosa merda, ninguém aguenta mais tantos mocinhos quanto os bandidos, por isso lançamos aqui a candidatura de Bob Cuspe para prefeito de todas as cidades, de todos os estados do mundo. Dirão que estamos prestando um desserviço à democracia. Cascata, pura cascata. Desserviço é apostarmos no passado. Se as pedras não rolarem, criam um mimo, como bem disse o Bob Dylan. Portanto, vamos acabar logo com essa trolha e começar de novo. Bob Cuspe é o caos. Bob Cuspe é o fim. Bob Cuspe é renascer. Vote no alvo e não nos atiradores. Vote Bob Cuspe. Aí no finalzinho desse texto tem uma, como é que se diz? Uma caricatura do próprio Angeli que diz o seguinte: muito bem, amiguinhos, para vocês não votarem no escuro, vejam nas páginas seguintes quem é e o que é Bob Cuspe. Sigam o titio. Aí daí segue a história. Certo dia, russos e americanos foram a público alertar a população da Terra sobre um iminente perigo. A paz do mundo está ameaçada, enquanto esse tal de Bob Cuspe andará solta. É um dos telespectadores diz: quem é esse tal de Bob Cuspe, afinal? Afinal, quem é esse tal de Bob Cuspe? Era a pergunta que batia pelos 4 cantos do planeta. Who is Bob Cuspe? No bombo nebim onde Bob Cuspe. Mickey Katsu é Bob Cuspe. Como é? Aishuawa. O que se passa? Em cada janela, de cada edifício, de cada cidade, a indagação era a mesma. Isso não é conversa para criança? Pai, o que é o Bob Cuspe? Foi então que todos os governos de todas as nações convocaram uma reunião extraordinária em busca de uma solução. Quem saber quem é Bob Cuspe, levanta a mão. E daí segue a história explicando quem é Bob Cuspe, o aumento da sua rebeldia. É muito para minha cabeça, ele morando no esgoto e tal. E no final desse compilado, há, entre aspas, trabalhos que são esboços do Angeli, ou versões em colorido, não só em preto e branco, né, do Bob Cuspe. Punk is not dead, né? Quer dizer, o punk não está morto. O Bob Cuspe ele representa esse grito de rebeldia, de contestação e de não adequamento ao status quo que parte de parcela, digamos assim, da nossa adolescência, da juventude, etc. Então o Angeli ele usa esse personagem para representar exatamente isso. E aqui tem algumas ilustrações coloridas, né, do Bob Cuspe, feitas pelo Angeli para capas de revistas, de livros, cartazes e outros tipos de material. Realmente é uma edição histórica. Esse aqui, quem tiver a oportunidade de adquirir esse volume, que inclusive ele foi reeditado, ou saiu uma reedição muito recentemente, e foi essa daqui que eu acabei comprando. Porque ela saiu já há alguns anos, se não me engano foi em 2018, 2015. E essa daqui, na verdade, é uma reedição, né? Porque ela saiu originalmente em 2015, mas essa daqui não é o de 2015. Isso aqui foi uma reedição que saiu há poucos meses. Eu, sabendo que ela já estava esgotada há algum tempo, eu tratei de comprar rápido. Então, pessoal, a minha recomendação de leitura é o Todo Bob Cuspe, do Angeli.
que é um dos personagens mais célebres, mais famosos dos gibis, aliás, das tirinhas, né, dos jornais dos anos 80 para cá. É o Machado, isso aqui. Se você, agora sim, uma criança entenderia esse tipo de trabalho? Não, ela poderia até achar engraçado. Ele é carregado de referências a sexo, a violência, a drogas, então assim, não é uma leitura voltada para o público infanto-juvenil. Para um adolescente, com uma certa ressalva, sim. Justamente porque ele tem tem um humor que é bem ácido, ele é bem direto, ele faz críticas que qualquer um poderia entender. Eu acho que seria ideal para uma adolescente, talvez para uma professora, para um professor de história, de português, de sociologia, ser uma leitura impressionante. E também para quem quer pensar um pouco sobre mídia no Brasil, sobre cultura urbana, as tribos urbanas. Acho que o Bob Cuspe, ele capta muito, assim, capta muito bem o espírito de determinada parcela da nossa juventude, como ele bem coloca aqui na página, né? The Punk Not Dead, né? O punk não está morto, né? Ele mostra um pouco dessa cultura de gangues juvenis dos centros urbanos das grandes cidades brasileiras, né? Enfim, né? É uma leitura que é altamente recomendável. E eu adorei, eu acabei de ler, já quero ler de novo, mas infelizmente eu tenho outras leituras aí na fila, né? Então, Bob Cuspe por enquanto vai rodar, vou guardar ali e depois eu volto a fazer uma leitura. Então, pessoal, se vocês gostaram da recomendação de leitura ou dos comentários, clique no gostei, compartilhe o vídeo. Se você é novo por aqui, repetindo, se inscreva no canal e passe adiante, que eu tento pelo menos 3 vezes por semana postar algum vídeo novo. Deixa no comentário sobre as minhas leituras. Então, por enquanto é só e até o próximo vídeo, né? Até a próxima leitura.